Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Talvez você não acredite no sobrenatural, mas ele existe, pois coisas estranhas e assustadoras acontecem pelo mundo. Relato de hoje: a entidade perseguidora. Numa noite escura e tempestuosa, quando o Sr. Silas saiu de sua casa para uma caminhada noturna, ele estava sozinho e caminhava pelas ruas desertas, sem notar que estava sendo seguido por um homem misterioso. Silas não sabia quem era esse homem, mas ele podia sentir que havia algo de errado com ele, pois ele começou a sentir cada vez mais inseguro e assustado. Aí então ele tentou aumentar os passos, mas aquele homem misterioso continuou a segui-lo. Silas então começou a correr, mas aquele homem misterioso também começou a correr atrás dele. Silas se sentia cada vez mais desesperado. Ele não sabia como se livrar daquela entidade. Ele então acabou entrando em uma rua muito escura e deserta. A rua era sem saída. Ele sabia que não poderia continuar correndo. Então ele se virou para enfrentar aquela coisa. Ele esperava que pudesse dialogar com aquilo, tentando entender o que aquela entidade queria. Mas quando se deparou com ele, o seu coração parou. O homem não tinha face, apenas uma máscara negra e fria. Silas então tentou sair correndo novamente, mas o homem o alcançou rapidamente e o agarrou pela gola de sua camisa. Ele falou com uma voz bem baixa e metálica: "Você não deveria ter saído de sua casa esta noite. Você agora pertence a mim." Silas lutou com todas as suas forças, mas o homem era muito forte. Mas em alguns minutos ele conseguiu escapar e correr o mais rápido que pôde. Mas ele sabia que não estaria seguro, pois sabia que aquele homem o perseguiria novamente. Após a perseguição, o Sr. Silas estava traumatizado e tentando entender o que havia acontecido. Aí então ele tentou contar sua história para as autoridades, mas ninguém acreditava nele. Eles achavam que ele estaria inventando uma história para chamar a atenção. Silas sabia que precisaria provar a sua história, então ele decidiu investigar por conta própria. Aí então ele começou a pesquisar tudo o que podia sobre aquela entidade misteriosa, mas nada encontrou. Silas começou a investigar as áreas onde aquela criatura o havia perseguido, tentando encontrar alguma pista. Foi aí que ele descobriu que várias outras pessoas tinham relatado ter sido perseguidas por um homem com uma máscara negra. Então ele começou a se perguntar se havia algo mais por trás disso. Enquanto isso, aquele homem misterioso começou a aparecer em sua vida com mais frequência, ameaçando-o constantemente e fazendo-o se sentir cada vez mais ameaçado. Silas começava a sentir-se cada vez mais pressionado e ameaçado. Então ele começou a suspeitar que aquela ameaça poderia ser algo sobrenatural e que aquilo não era humano. Foi aí então que ele começou a se interessar por livros e histórias sobre o ocultismo e o sobrenatural, procurando por qualquer informação que poderia ajudá-lo a entender o que estaria acontecendo. Nesse período, então, ele começou a se envolver com grupos e pessoas que acreditavam em seres sobrenaturais, buscando ajuda para enfrentar
aquela ameaça macabra. No entanto, mesmo com todas as suas investigações e esforços, ele não conseguia encontrar nenhuma resposta concreta. E aí ele começou a se sentir cada vez mais desesperado e impotente diante daquela ameaça. E assim ele começou a temer pela sua segurança e sua sanidade mental. O tempo continuou passando e Silas começou a ser cada vez mais perseguido pelaquela monstruosidade. Ele sentia sua presença constantemente e as ameaças e ataques se tornaram mais intensas. Ele sabia que precisaria enfrentar aquela ameaça de uma vez por todas. Foi aí então que ele decidiu se preparar para um confronto final. Acreditando em poder se defender, ele começou a treinar artes marciais, aprimorando suas habilidades físicas para se preparar para uma provável luta. Ele também começou a estudar tudo o que pôde sobre um exorcismo e outros métodos de lidar com seres sobrenaturais, pois ele sabia que uma luta desesperada aconteceria, mas ele não teria escolha, ele teria que lutar. Finalmente, então, o momento do confronto chegou. O homem misterioso atacou Silas novamente, e desta vez Silas estava preparado. Aí então ele lutou com todas as suas forças, usando tudo o que aprendeu para vencer aquela entidade. No entanto, quando finalmente conseguiu tirar a máscara daquela criatura, ele se deparou com um ser horrendo e monstruoso, algo que nunca ele imaginou que existisse nesse mundo. Depois de ver a verdadeira forma da face daquela criatura, Silas ficou chocado e desesperado. Então ele se perguntava como essa criatura poderia existir e por que ela o perseguia. Aí então ele começou a pesquisar mais profundamente sobre o ocultismo e o sobrenatural, tentando entender a natureza daquele monstro. Foi aí que ele descobriu que aquela criatura era um demônio e que ele foi evocado sem saber por um grupo de pessoas que buscavam poder e riqueza. Eles haviam feito um pacto com aquela coisa, prometendo entregar a eles uma alma em troca de seus desejos. E a alma escolhida foi a de Silas. Silas então ficou arrasado ao descobrir que sua vida foi arriscada por causa de ambições egoístas de outras pessoas. Ele se sentiu traído e desesperado, sem saber como escapar daquele demônio. Foi aí então que ele tentou encontrar uma maneira de se livrar daquele pacto. Mas o demônio se revelou ser muito mais poderoso e quase impossível de vencê-lo. Silas lutou até o fim, mas ele não conseguiu vencer aquele demônio. Aí então, finalmente, ele foi possuído e sua alma foi consumida pelaquela entidade. Então ele se voltou contra os seus próprios amigos e familiares, causando a destruição e morte em seu caminho. Aqueles que tentavam salvá-lo não eram capazes de impedi-lo, e Silas acabou sendo morto em uma batalha final. Esse foi o fim trágico da história de Silas e sua luta contra o demônio. Ele é uma triste lembrança dos perigos de brincarem com forças sobrenaturais, pois as consequências de ambições egoístas são perigosamente inestimáveis. Boa noite.